Olá! A nossa aula de hoje será sobre hidrocarbonetos. Como já vimos em aulas anteriores, os hidrocarbonetos são compostos que possuem apenas os elementos carbono e hidrogênio na sua composição. Esses compostos podem ser divididos em dois grupos, aromáticos e alifáticos. Os aromáticos possuem pelo menos um núcleo aromático, os alifáticos, todos os demais. Propriedades gerais dos hidrocarbonetos. Força de interação molecular. Os hidrocarbonetos são compostos apolares, logo suas moléculas se mantêm unidas por forças dipolo induzido. Então, como eles são moléculas apolares, quando uma molécula apolar se aproxima de outra, há uma repulsão elétrica. Essa repulsão faz com que os elétrons eles se localizem em um dos polos da molécula e aí ela vai ficar com um polo negativo e um polo positivo. O polo positivo de um atrai o polo negativo da outra e dessa maneira se forma o dipolo induzido. Temperaturas de fusão e ebulição. Por serem praticamente apolares, os hidrocarbonetos possuem temperaturas de fusão e ebulição baixos em relação aos compostos polares. Comparando hidrocarboneto de cadeia normal de uma mesma classe, observamos que as temperaturas de fusão e ebulição aumentam com o aumento da massa molar do composto, ou seja, quanto maior o número de carbonos, maior a massa molar e, consequentemente, maior as temperaturas de fusão e ebulição. Por outro lado, se compararmos hidrocarbonetos de cadeia normal e de cadeia ramificada com a mesma massa molar, vamos observar que os compostos de cadeia normal possuem ponto de fusão e ebulição maior do que o de cadeia ramificada. Aqui a gente tem o que chama de isômeros, que são compostos com o mesmo número de carbono e hidrogênio, mas com fórmulas estruturais diferentes. E se eu tiver compostos ramificados com a mesma massa molar, quanto mais ramificado, menor o ponto de fusão e ebulição. Então, aquele que tiver menor número de ramificação vai possuir maior ponto de fusão e ebulição. Estados de agregação. Em condições de temperatura e pressão ambientes, podemos fazer a seguinte generalização. Os hidrocarbonetos possuem de 1 a 4 carbonos, são gasosos, de 5 a 17 são líquidos e acima de 17 sólidos. Então, quem vai determinar o estado de agregação do hidrocarboneto é o número de carbonos. Os hidrocarbonetos apresentam densidade menor do que a da água, principalmente porque suas moléculas praticamente apolares tendem a ficar mais distantes umas das outras, o que implica em menos moléculas por unidade de volume. Então, como a água é uma molécula polar, as moléculas dela estão mais fortemente unidas. Os hidrocarbonetos são apolares, as moléculas são um pouco mais afastadas. Por isso que a densidade deles é menor que a da água. Solubilidade. De acordo com a regra semelhante dissolve semelhante, os hidrocarbonetos dissolvem-se apenas em substâncias apolares ou de baixa polaridade. Por esse motivo, eles são insolúveis em água, uma vez que a água é uma substância apolar. Reatividade. O que é essa questão da reatividade? Vocês sabem que as moléculas dos compostos elas se ligam entre si para poder formar novos compostos, não é isso? Então, eles vão possuir baixa, média ou alta reatividade, de acordo com o tipo de cadeia e o número de carbonos, tipo de ligação, por exemplo. Vão possuir reatividade baixa os hidrocarbonetos saturados de cadeia acíclica e os compostos cíclicos com 6 ou mais carbonos e também os aromáticos. Já os compostos insaturados de cadeia acíclica possuem reatividade média e os que possuem de 3 a 5 carbonos, reatividade alta. Aplicações práticas. Onde é que esses compostos eles são utilizados?
Os hidrocarbonetos são derivados do petróleo, por isso eles são utilizados principalmente como combustíveis, mas também são utilizados como matéria-prima para a produção de plástico, fibras têxteis, borrachas sintéticas, tintas, detergentes e também fertilizantes agrícolas. Propriedades organolépticas. Por formarem uma classe muito grande de compostos, não é possível a gente diagnosticar essas propriedades, determinar uma propriedade específica para os hidrocarbonetos, que são essas propriedades: cor, cheiro, aspecto, textura. Então, por eles serem uma gama de produtos variados, então eles vão possuir essas características também variadas. O grupo dos alifáticos. Como eu falei lá no início, nós vamos estudar os dois grupos. Lembrando que esses alifáticos, eles vão incluir os hidrocarbonetos tanto de cadeia aberta quanto de cadeia fechada. Começando aqui pelos alcanos. Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam apenas ligações simples entre os carbonos. Eles possuem fórmula geral CnH2n mais 2. Essa fórmula ela serve para calcular tanto o número de carbonos quanto o número de hidrogênios. Por exemplo, a questão me diz quantos hidrogênios tem um alcano que possui 4 carbonos. Para eu calcular o número de hidrogênio, é só substituir na fórmula. N é o número de carbonos, então eu vou fazer 2 vezes 4, que é o número de carbonos, mais 2. 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Então, esse alcano possui 4 carbonos e 10 hidrogênios. Se fosse o contrário, em vez de me dar o número de carbonos, a questão me desse o número de hidrogênios, 10 hidrogênios. Aí ia pegar 2n mais 2 igual a 10. Aí ia resolver a equaçãozinha matemática. Na hora que eu achar o valor de n, eu achei o número de carbonos. Alcenos, também chamados de alquenos, são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem ligação dupla entre os carbonos. Uma ligação dupla, né? Então, a fórmula geral dos alcenos é CnH2n. Como eu já falei anteriormente, serve para calcular tanto o número de carbonos quanto o número de hidrogênio. Por exemplo, um alceno com 4 carbonos vai possuir quantos hidrogênios? Lembra que N é o número de carbonos, então 2 vezes 4, 8. Então, esse alceno teria 4 carbonos e 8 hidrogênios. Se ele desse aqui o número de hidrogênio, 8 hidrogênios, aí eu faria 2n igual a 8. Resolvo a equação e acho o valor de n, que é o número de carbonos. Lembra que os alcenos são mais reativos que os alcanos. Os alcinos também são chamados de alquinos, são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem uma ligação tripla entre os carbonos e eles são mais reativos que os alcanos. Então, alcinos são mais reativos que alceno e os alcenos são mais reativos que os alcanos. Os alcinos possuem fórmula geral CnH2n menos 2. Como eu já falei, essa fórmula serve para calcular tanto o número de carbonos quanto o número de hidrogênios. Se eu quiser o número de hidrogênios, só substituo o número de carbonos que a questão está dando aqui no valor de N. 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. Então, esse alcino teria fórmula molecular C3H4. Se fosse para descobrir o número de carbonos, eu faria 2n menos 2 igual a 4. Aí resolveria a equaçãozinha matemática. Quando eu achar o valor de n, achei o número de carbonos. Alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que apresentam 2 ligações duplas entre carbonos. Então, ó, vamos mostrar aqui o desenho. Se tem 2 duplas, lembra lá da nomenclatura. Dien significa 2 duplas. Então, ele é um alcadieno. Os alcadienos possuem a fórmula geral igual à dos alcinos, CnH2n menos 2. Como eu já falei, essa fórmula ela serve para calcular tanto o número de carbonos quanto o número de
hidrogênio. Os alcadienos são classificados em acumulados, isolados e conjugados. O que é que vai determinar essa classificação? A posição da ligação. Alcadienos acumulados são os alcadienos que possuem as ligações duplas em carbonos vizinhos, como mostra aqui a imagem. Se eu tenho 2 carbonos vizinhos e as duplas estão nesses carbonos, ele é um alcadieno acumulado. Isolado são aqueles que possuem a ligação dupla separadas entre si por um carbono saturado. Então, dupla, carbono saturado, dupla, alcadieno isolado. Alcadienos conjugados possuem as ligações duplas alternadas, ou seja, separados por uma ligação simples. Uma dupla, uma simples, uma dupla. Nesse caso, são alcadienos conjugados. Agora vamos para os ciclanos e ciclenos, que são também compostos alifáticos, só que de cadeia fechada. O que vai diferenciar ciclano e cicleno de alcano e alceno é o fato deles possuírem cadeia fechada. Então, ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam apenas ligações simples entre os carbonos. Vão possuir fórmula geral CnH2n. Também serve para calcular o número de carbonos e hidrogênio. Ciclenos são hidrocarbonetos de cadeia fechada que têm uma ligação dupla entre carbonos. Então, vocês lembrem que o que diferencia eles é que eles são compostos de cadeias fechadas. A fórmula geral do cicleno é CnH2n-2. Também serve para calcular o número de carbonos e hidrogênio. Lembra que quando o nome do composto vier ciclo, indica que ele é um composto de cadeia fechada. Por último, a gente tem o grupo dos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que possuem pelo menos um núcleo aromático. A gente já estudou isso, que é aquela questão do desenhozinho da cadeia fechada com 6 carbonos e ligações duplas alternadas, né? Então, quando eu tenho apenas um núcleo aromático, eu tenho o benzeno. O benzeno é o mais importante dos aromáticos. Ele é encontrado na hulha e também pode ser obtido pela ciclização do hexano, ou seja, o fechamento do hexano. Só para isso, ele vai perder alguns hidrogênios e esses hidrogênios vão dar origem às ligações duplas. Os aromáticos derivados do benzeno também possuem aplicações importantes. Um deles é o metilbenzeno. Aqui, benzeno é só o ciclozinho, como a gente viu aqui. Quando ele ganha uma ramificação metil, ele é chamado de metilbenzeno ou também de tolueno. E aí eu vou ter na adição de outros grupos e o nome do composto vai mudando. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 grupos nitro, por isso que o composto é trinitrotolueno. O nome do aromático é dado da seguinte maneira. A posição das ramificações, aqui 1 e 2, como são 2 ramificações metil, dimetil, benzeno. Então, o nome do aromático é sempre feito utilizando a posição das ramificações, o nome das ramificações e o nome do aromático, certo? Essa é a nomenclatura oficial. A nomenclatura usual, ela não é utilizada no Enem, mas ele vai citar aqui, né, a questão dessa nomenclatura usual. Essa posição 1 e 2 eu chamo de orto, por isso que aqui está o nome, chileno. 1 e 3 meta e 1 e 4 para. Mas essa não é uma nomenclatura oficial. A nomenclatura oficial é essa nomenclatura aqui de cima. Mas é sempre bom lembrar. Eu tenho um aromático, eu tenho 2 ramificações iguais. Uma no carbono 1 e uma no carbono 2, eu chamo essa posição de orto. Uma no 1, outra no 3, meta. 1 e 4, para. Muitos compostos da classe dos aromáticos possuem mais de um núcleo aromático.
Então, um núcleo aromático, benzeno. Você ganhar uma ramificação metil, vira tolueno. E quando eu tenho 2 núcleos, eu tenho o naftaleno. O caso aqui do naftaleno, quando ele ganha ramificações, se essas ramificações estiverem nessas posições aqui, ó, horizontais, eu chamo de alfa, certo? Se tiver aqui, ó, nessas posições verticais, eu chamo de beta. Então, se eu tiver uma ramificação aqui, aqui, ou aqui, ou aqui, ela está na posição alfa. Aqui, aqui, aqui ou aqui, ela vai estar na posição beta. E para finalizar, nós já vimos isso em aulas anteriores, os núcleos aromáticos, eles podem vir condensados, quando os núcleos vêm juntinhos, coladinhos um no outro, ou podem vir isolados, né, separados por alguma estrutura. Então, tá tudo junto, coladinho, núcleos aromáticos condensados. Tá separado por alguma estrutura, núcleos condensados isolados. Bem, a nossa aula de hoje se encerra por aqui. Até a próxima!